Muito bem. Tânia, você publicou um artigo muito bom aqui no Viu Mundo. Eu queria que você falasse um pouco, se puder, sobre esse artigo. Eu vou até compartilhar aqui. Ele não usa black tie. Deixa eu compartilhar aqui. Eu queria que você... Eu vou colocar o link aqui para o pessoal ler, para quem... aqui nos comentários, e vou compartilhar aqui. Aqui um artigo no Viu Mundo, até pedi para publicar no Cafezinho também, né? Que é sobre um processo no Conselho Nacional de Justiça envolvendo... O artigo fala sobre sobre dois processos, né? A Gabriela Hart e sobre o juiz Edevaldo de Medeiros. Você pode explicar, resumir esse artigo para a gente? E qual é a sua opinião sobre isso? Esse artigo nasceu, assim, em princípio, né, embora a gente tenha depois colocado algum resumo mais técnico sobre o caso, né, hoje a gente complementou a matéria com as informações mais técnicas a respeito do caso, mas ele nasceu da minha indignação quando assisti, na terça-feira 20, a primeira sessão do presencial, né, do CNJ de 2024. E aí, na pauta, tinha muita gente famosa, assim, né? Muito caso famoso. A juíza Gabriela Hart, o desembargador Mário Elton, que cometeu xenofobia aqui no Paraná, vocês devem se lembrar, diz que o Nordeste era isso, era aquilo, nem chegou à vez dele. E o caso da Gabriela Hart é um caso muito... que todo mundo sabe o que está acontecendo. Ela homologou um acordo de 700 milhões de dólares para a criação de um fundo a pedido do Deltan Dallagnol, do Ministério Público da Força Tarefa da Lava Jato, na época da Lava Jato, em 2019, e foi representada pela Gleice Hoffmann e alguns parlamentares, e essa representação, ela gravita ali no CNJ já há tempos, né? Existe até já 8 votos pelo arquivamento, mas o relator do caso, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, que está fazendo a correção extraordinária, né, o Corregedor Nacional de Justiça, aqui no TRF4, na 13ª Vara Federal, onde o Lula foi julgado, ele queria dizer que teve fatos muito supervenientes depois disso. Inclusive, essa correção que ele está fazendo está mostrando coisas, né, pelo menos uma gestão caótica da justiça e tudo mais. E eu me surpreendi, porque, primeiro, o processo dela tem uma pauta que a gente vê antes, né? E o doutor Edevaldo, para quem não se lembra, foi aquele juiz federal que visitou o presidente Lula na prisão em Curitiba, enfrentou até a polícia, um dia que a polícia disse que ia prender ele, falou, você vai me prender também, né? Eu sou juiz federal, para me prender precisa ser a Polícia Federal, era um policial militar, e é muito querido, porque ele é um juiz bastante popular, ele é da comarca de Itapeva, no interior de São Paulo, e é uma comarca que tem aldeias indígenas, Quilombo, do Jaó, pessoal camponês, né, trabalhadores rurais, não é uma comarca igual Curitiba, igual a comarca que a Gabriela Hart atendia numa das varas da Justiça Federal aqui, com colarinhos brancos e tudo mais. E o processo do doutor Edevaldo era o 2 e o 3, era o 3 e o 4 da pauta, então eu pensei, bom, vai ser rápido, eu começo a assistir, julgaram o 1 e o 2, que não me interessavam, eu falei, agora vamos chamar o doutor Edevaldo, mas não, chamaram o número 20 da pauta, que era da Gabriela Hart. E aí foi 1h16, Miguel, nossa, o ministro Barroso pegou a palavra e ele parecia o advogado de defesa da Gabriela Hart. Tanto da Gabriela quanto da Força Tarefa da Lava Jato, porque ele chegou a dizer que talvez não tenha nem gravidade esse fundo que eles queriam criar. Eu fiquei ouvindo aquilo, ele fez algumas ponderações muito técnicas de direito que não deixavam de ter certa razão, só que ele não estava interessado no direito, porque de repente ele começou a chamar a Gabriela de essa moça, coitada, tadinha, né? Estão querendo se vingar dela, ela só homologou um acordo. Quando ela homologou esse acordo, a Lava Jato estava na crista da onda, não é porque os ventos mudaram agora que nós vamos mudar também aqui no tribunal. E ficou aquela discussão. Eu fiquei espantadíssima, porque ele defendeu bastante a juíza. Eu pensei, bom, se ele está fazendo isso, ele vai fazer isso também com o doutor Edevaldo, porque se tem um juiz que praticou ato jurisdicional, né, que se chama, que é da prerrogativa do juiz, que não pode ser violada nem por um órgão de correição, porque é um ato da magistratura, ele defendeu isso da Gabriela Hart. Ele vai defender também o juiz Edevaldo. Só que não, né?
Quando, depois que terminou o julgamento dela, que eles acabaram, um desembargador, um conselheiro acabou pedindo vista, vai ainda ficar nessa enrolação, foi apregoado, então, os processos que eram revisões criminais do doutor Edevaldo, e eu fiquei estupefata com o que eu vi ali. Primeiro, porque a energia para a discussão jurídica dos ministros, tanto o Salomão quanto o Barroso, já tinha se esvaído. E aí ele chama o processo do doutor Edevaldo com desdém, né? Vem à mesa 2 processos físicos, e ele pega aquilo com nojo. E diz assim, ui, quando ele pega os processos. Eu até me assustei já com esses processos, quer dizer, de cara. Dá uma impressão que ele está falando que o que está sendo julgado ali é assustador, né? Só um minutinho. Desculpem. E aí, o que acontece a partir dali? São 40 minutos de sessão. Teve sustentação oral. A relatora falou como um membro de acusação, ela não parecia uma conselheira. O Ministério Público também fez coisas, falou coisas que não tinham nada a ver a respeito do juiz, e mesmo assim durou 40 minutos, porque nenhum ministro quis fazer, nesse caso, a defesa da magistratura que fizeram quando foi o julgamento da Gabriela Hart. Então, a diferença, o descompasso, o desdém, como foi tratado o caso do doutor Edevaldo, me mostrou claramente que existe ali uma questão de classe, sabe, Miguel? Porque ele não usa black tie, que é o título do artigo, fazendo a referência à peça teatral do Gianfrancesco Guarnieri, que depois virou filme também. Tem uma música linda da Dona Irã Barbosa, que foi trilha sonora. Aquilo me veio muito. Ele é um juiz que pratica e aplica o princípio da isonomia lá na comarca dele, com seus jurisdicionados. O que é isonomia? Para quem não lembra, teve um meme que traduziu durante muito tempo, foi famoso na internet, que era aquele que se colocava um banquinho, assim, tinha um muro para assistir um jogo, alguma coisa assim, então tinha uma pessoa alta e um baixinho, assim, e aí colocava um banquinho, o baixinho subia aqui no banquinho e ficava mais ou menos da altura da pessoa alta, né? Isonomia é mais ou menos isso, é tratar igual os iguais e diferentemente os desiguais, para poder pelo menos aproximar aquela pessoa aí para o suficiente de quem tem privilégios. E o doutor Edevaldo não é advogado de ninguém, ele é juiz, mas ele se aproxima dos seus jurisdicionados. Eu, particularmente, estive lá em Itapeva em 2019, numa atividade que ele desenvolvia, um projeto de toda a Justiça Federal lá em Itapeva, que era levar os seus jurisdicionados para dentro do Fórum da Justiça Federal. Então, foi uma atividade, uma solenidade, onde eu vi com voz lideranças indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, líderes religiosos de todas as religiões que você possa imaginar. Tinha mórmon, tinha católico, tinha acho que presbiteriano, tinha religiões de matriz africana. Eu vi grupos de jovens cantando rap dentro da Justiça Federal, lá no fórum dele, e ele faz uma galeria que tem lá na Justiça Federal. Quem for para Itapeva, por favor, passe, visite e veja, que em 2018, ou a versão anterior, foi sobre o ancião camponês. E aí são fotos que vão para a galeria da Justiça Federal Itapeva, dos trabalhadores, dos anciões camponeses, e nesse ano de 2019 que eu fui, era a jovem camponesa, também tem lá na galeria as jovens. Então essas pessoas têm acesso à justiça de alguma maneira, inclusive fisicamente, indo até lá, né? E eu desconfio que é isso que tenha gerado toda essa raiva, mas teve uma cereja de bolo para concluir, Miguel, que foi a visita do doutor Edevaldo, aqui com o pessoal da JD em 2019, na vigília. Ele não veio só na vigília, ele visitou, ele entrou, conversou com o presidente Lula. Então, isso certamente gerou um ódio tão grande que a gente via que a relatora do caso dele estava ali com uma missão. A missão era condená-lo, não tinha tratativa, não tinha discussão, né? E ele não corresponde àquelas acusações que foram feitas
ali em plenário, verbalmente, ao caso concreto, inclusive, eu não vou entrar agora nas questões técnicas, porque isso é chato, eu sei que é, mas nesse artigo, inclusive, que você reproduziu, elas estão todas lá condensadas e resumidas, né? Então, o Ministério Público tinha pedido uma pena de censura, porque como era uma revisão, ele tinha tido uma pena de advertência aqui, de uma porção de coisas que acusaram ele, foram membros do Ministério Público Federal lavajatistas que fizeram essa representação contra ele, por vingança, né? E o Ministério Público tinha pedido censura. Mas depois que ele viu que a própria conselheira julgadora pediu disponibilidade por 180 dias, que ela só não é a pena capital, Miguel. A pena capital é a aposentadoria compulsória. Ela é uma antes da pena capital. Aí o Ministério Público mudou, foi junto, e ele acabou sendo apenado com essa pena horrível. Nós já estamos vendo vários movimentos populares, vários movimentos de diversos entidades de juízes, inclusive da América Latina toda, que eu vi agora há pouco soltaram uma nota em apoio, e a coisa está crescendo, e eu acho que esse negócio vai fermentar bastante, porque nós queremos justiça para o doutor Edevaldo, e ele tem um recurso ainda para o STF. Nós vamos popularmente construir essa exigência de que essa medida injusta seja revertida.